Agora, olha só, qual a diferença entre o fator Melquisedeque e a ordem de Melquisedeque? Exatamente, Caio. Bom, a ordem de Melquisedeque é uma ideia que começou a partir do livro de Gênesis, capítulo 17, porque um homem considerado um rei e sacerdote, chamado Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça e rei de paz, veio a Abraão, quando Abraão vinha de vencer inimigos que tinham levado seu sobrinho Ló cativo, e ele libertou a Ló e voltou com os despojos da guerra que ele e outros reis tinham travado contra uma quantidade de outros reis. Era um pau a pau feio, tipo 5 contra 4, mas eles venceram a peleja, voltaram com os despojos, como era comum nas guerras antigas, e quando ele ia voltando para casa, no meio do caminho, se lhe apresenta uma pessoa cujo nome a gente fica sabendo que é Melquisedeque, mas que Abraão reconhece de imediato como sendo um ente absolutamente superior a ele. E Abraão se ajoelha e bota a cara no chão diante de Melquisedeque. Primeiro ele pega o dízimo de tudo que ele ganhou e ele coloca na presença de Melquisedeque e pede a bênção ajoelhado, e Melquisedeque abençoa Abraão. É aí que começa essa história e esse mistério. Aí depois o mistério aumenta num salmo onde se diz que o Messias que viria, que seria da descendência de Davi, seria sacerdote também, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem levítica, dos filhos de Levi, que eram da descendência de Abraão, que gerou Isaac, que gerou a Jacó, que gerou 12 filhos, dentre eles Levi, e nos dias de Moisés, a tribo de Levi foi instituída como a tribo dos sacerdotes. Então, tudo que acontecia em Israel como culto vinha da tribo de Levi. Depois que foi construído o templo, eles eram os gerentes do templo e eles eram a tribo de onde provinham todos os sacerdotes, pelos seus turnos de serviço. E aí se diz antes disso que quando viesse o Messias, ele não seria da tribo de Levi, nem da ordem do culto levítico, que é um culto judaico, que é um culto da linhagem de Abraão, com as histórias de Abraão, com as reminiscências da fé de Abraão e dos seus descendentes, que é o que Israel pratica. O Salmo diz, não, quando vier esse Messias, ele vai ser de uma outra, ele vai ser sacerdote e rei, mas será não segundo a tribo de Levi. Ele vai ser da tribo de Judá, conforme o rei Davi, mas ele será sacerdote segundo uma ordem superior. Aquela ordem que abençoou a Abraão, portanto, uma ordem superior à da tribo de Levi, a ordem da religião, conforme a gente conhece. Aí isso prossegue, sem muitas referências, até que, de repente, depois de Jesus, depois de tudo que Jesus fez, e ele era da tribo de Judá, portanto, da família de Davi, da genealogia de Davi, inegavelmente era um sacerdote de nenhum templo, era sacerdote ao ar livre. Era um sacerdote que dizia que o lugar onde se devia adorar não era em nenhum lugar, era no coração, porque Deus estava procurando em qualquer lugar aqueles que o adorassem em espírito e em sinceridade, em verdade, em visceralidade humana, em honestidade,
para com o próximo em justiça. Esses eram aqueles que Deus procurava e procura para serem seus adoradores. Esses Deus reconhece como adoradores dele em qualquer lugar onde alguém chegue assim na presença dele. Quando a gente lê aqui no profeta Malaquias, no capítulo 1 de Malaquias, você acha no verso 11 do capítulo 1 a seguinte afirmação: num ambiente, num contexto onde Deus está dizendo, eu queria que vocês fechassem esse templo, acabassem com os cultos. Vocês se tornaram insuportáveis. Quando vocês cultuam, o culto de vocês é pecado, é mentira, é hipocrisia, é máscara, é persona, é nojento. Aí olha só o que ele diz no verso 11. Vocês estão pensando que eu preciso disso? Desse fogo, desse altar? Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor. Por quê? Porque desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar, e em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, sinceras, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em pureza de coração. Porque o meu nome é grande entre as nações de toda a terra, diz o Senhor. Sem ninguém chegar, sem ninguém saber, havia gente no mundo em todo lugar, havia gente que adorava a Deus com incensos e ofertas puras e louvor sincero. Isso aqui já é uma afirmação daquilo que Jesus viria dizer depois. Nem aqui, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum é o lugar onde se deve adorar, porque Deus tem que ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, porque esses são os adoradores. Aí, depois disso, você vê Paulo abrindo esse leque e levando essa palavra, e você vê mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro dizendo a Cornélio, lá em Atos 10, que ele sabia, Pedro tinha convicção, de que em qualquer lugar da terra, onde alguém temesse a Deus e vivesse de acordo com o temor do Senhor, essa pessoa, em qualquer lugar, ele não está falando de gente que tinha uma informação, teologia, catequese judaica ou cristã, não. Bastava ser humano e sincero em qualquer lugar. Esse que assim vivesse seria aceitável diante de Deus e a sua oração. Ele tinha que reconhecer. Para Paulo, isso era natural. Ele já se converteu para além dessa barreira. Ele já olhava o mundo de outro modo. Ele cria nessa graça expandida. E João, que sai de Israel, vai para a Ásia Menor, vai para Mileto, e mencionado hoje aqui na fala do nosso querido professor José Costa, lá em Mileto, João vai morar. A tradição diz que ele mora com Maria, lá, mãe de Jesus, que lhe foi entregue por Jesus na cruz. Lá em Mileto, ele absorve o sentido do verbo. Ele entende que ali naqueles lugares, onde ninguém sabia nada do Deus de Israel, nem de Jesus, nem de história nenhuma, havia percepções que os judeus não tinham atingido. Por exemplo, eles desenvolveram lá a ideia de que o universo só existia por causa do Logos, por causa do verbo, por causa de uma razão essencial que mantinha tudo jungido e tudo existindo. Essa não é uma ideia que nasce de nenhum lugar a não ser do chão do paganismo, assim como no Evangelho de Mateus, quem vai adorar com consciência
o Messias, segundo a ordem de Melquisedeque, são astrônomos e astrólogos da Pérsia, chamados por nós de magos, que vieram e o adoraram, trazendo ouro, incenso e mirra, semelhantemente a Malaquias 1:11, semelhantemente a Pedro em Atos 10, semelhantemente a Jesus com a samaritana em João 4, semelhantemente a tudo que se diz e aquilo que João afirma na primeira epístola. Esse verbo, com o qual ele constrói o seu evangelho, no princípio era o verbo, na primeira epístola de João ele diz que nós temos um advogado, capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Ele, esse advogado que advoga a nossa causa, João conclui dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, que sabemos e conhecemos mais ainda pelos do mundo inteiro. É o que Paulo diz, escrevendo a Tito, que Cristo Jesus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Mas é uma graça que ele sabia que estava estendida para além do conhecimento. É Paulo também que diz em Romanos, no capítulo 2, que havia aqueles gentios que não tinham informação de nada, e que, perdidos nas ilhas dos oceanos, inalcançáveis, mas que tinham o mandamento de Deus escrito no coração e viviam segundo esse mandamento, ora defendendo-se, ora acusando-se a si mesmos, mas encontrando uma síntese que melhorava o ser deles. Aí Paulo diz, vocês vão levar um susto, capítulo 2, verso 16, no dia em que esses corações forem abertos e os segredos dos homens forem revelados juntos. Aí eu podia sair falando eternamente sobre isso. Aí chega a Epístola aos Hebreus, aonde isso ganha o tema da Epístola, é a ordem de Melquisedeque. É Jesus que é acima da religião, está acima de Abraão, acima de Moisés, acima do sacerdócio levítico, acima do templo, como Jesus disse, eis aqui quem é maior do que o templo, acima dos sacrifícios, o dele já foi feito uma vez e para sempre, acima de tudo, porque ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E com isso, se está dizendo que nenhuma religião, nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem a Torá, nem ninguém, conforme o testemunho da própria Torá, conforme o testemunho dos apóstolos, ninguém coloca um limite para a revelação de Deus ao homem. Ninguém. Aí você diz, e eu? Que sou mandado em Mateus, em Marcos, e pregar o evangelho a toda criatura. Não é uma contradição? Não, eu obedeço o evangelho e prego, porque eu creio que existem pessoas que, de fato, se não forem chocadas pelo evangelho, não encontram luz. Tanto quanto existem pessoas que, mesmo já tendo alguma luz, essa luz que lhes veio, segundo a ordem de Melquisedeque, por pura revelação do Espírito ao coração humano, aonde quer que haja um ser humano, esse indivíduo já está preparado para receber a palavra, e quando a palavra chega, ele cresce infinitamente mais e subitamente, porque ele praticamente encontra a matrix explícita de uma matrix implícita que já habita o ser dele. E aí a Epístola aos Hebreus nos conclui isso. E eu aprendi isso lendo um livreto que eu tenho até hoje aqui, chamado Evangelho em Gênesis, que não fala exatamente assim, mas fala sobre a ordem de Melquisedeque, mas não conclui com essa abertura tão ampla para aplicação do significado disso, e eu não me conformei.
Eu fiquei tão feliz, eu era novinho na fé, eu lia esse livro, eu tinha 3 meses de convertido. Que achei maravilhoso. Eu tenho aqui ou ali no meu quarto, em algum lugar, ele é precioso para mim como uma coisa, uma relíquia e da minha consciência. Aí, 2 anos depois, eu fui chamado a escrever uma tese para ser ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu escrevi a minha tese sobre a salvação de Deus fora dos ambientes da religião, segundo a ordem de Melquisedeque. Estava no centro de tudo que eu dizia ali. E pronto, eu falei, foi um escândalo. Ficaram 3 dias discutindo, quase não me ordenaram e tal. É uma história longa, não é o caso aqui. E foi tão chocante que meu pai falou: meu filho, isso está anos adiante da percepção desses irmãos queridos. Eu tenho uma sugestão a lhe fazer, espere mais um tempo. E eu queria logo fazer um livro. Ele disse: não, espera, senão eles vão ficar te julgando, te queimando, porque eles não estão entendendo, eles não conseguem compreender. Pode ser que no futuro eles te entendam. Aí, um pouco antes do meu pai morrer, eu já vinha falando, eu não consegui me segurar. Depois de 99, eu comecei a falar no assunto, 2000, e meu pai me disse: eu acho que chegou a hora. Vá em frente e viva com as consequências, porque essa é uma palavra que não pode mais ser adiada. Agora, isso é a ordem de Melquisedeque. E ela diz que Deus é livre para se comunicar com quem ele quer, havendo ou não mensageiros humanos que levem a informação. Aí, mais ou menos por 80 e alguma coisa, 83, 84, 85, me chegou às mãos, já em português, um livro chamado O Fator Melquisedeque, de um homem chamado Don Richardson, que era o autor. Esse livro está à venda, ele deve estar esgotado, mas provavelmente você o acha, Aqui, Caio. porque está aí, ele está à venda na Amazon. O Fator Melquisedeque, do Don Richardson. O que esse livro diz? Diz a mesma coisa? Não. Ele diz, do ponto de vista antropológico, cristão e missiológico, então é uma antropologia missiológica, que em todas as tribos, em todos os lugares da Terra, existem fatores, existem portas de entrada, existem nesgas, existem furos na cultura, que são já predisposições culturais para que se receba o Evangelho, mas se tem que aproveitar aquilo para pregar o Evangelho. Então, do ponto de vista missiológico e antropológico, antes de qualquer coisa, o missionário deveria fazer uma leitura antropológica da tribo ou da cultura para ver quais são os pontos de contato com o Evangelho e tentar entrar, especialmente em tribos e em ambientes fechados, através daqueles pequenos portais de acesso que poderiam facilitar a comunicação para a pregação. É isso que o Fator Melquisedeque diz, mas não diz que sem pregação explícita de um missionário carregando a informação, Deus, só Deus mesmo, sozinho, possa falar, o Espírito Santo possa falar com qualquer um, mesmo num lugar onde nunca vai chegar ninguém, com a informação física, histórica sobre Jesus. Como já há alguns lugares onde se percebeu que isso aconteceu. Houve na Indonésia, num momento em que estava havendo um grande derramamento do Espírito Santo, houve um susto que o missionário levou quando ele chegou numa daquelas muitas ilhas da região da Indonésia, no fim do século XIX,
início do século XX, onde nunca nenhum cristão tinha botado o pé para falar de Jesus, ele chegou lá e levou um susto, porque quando ele abriu a boca para falar de Jesus, o pessoal disse que conhecia. Aí ele disse como? Aí levaram-no ao pajé, ao sacerdote local da cultura, e o indivíduo disse que ele teve um sonho, e nesse sonho aparecia a ele um ente de luz que dizia para ele escrever na língua dele, com os sinais dele, o que iria ser ditado. E o cara escreveu. E no fim, quando o missionário teve acesso, o que tinha sido escrito tinha sido o Evangelho de Marcos. E eles conheciam toda a história de Jesus através do Evangelho de Marcos. Mas isso aí é uma colher de chá das mais excepcionais que eu já vi. O que eu já vi muito é você chegarem num lugar e encontrarem praticamente todo mundo convertido sem nunca terem ouvido nada e sem saberem de Jesus, mas terem aquela prática de um amor justo nas relações uns com os outros e uma certeza espiritual de que eles eram de Deus, embora eles não soubessem nada do Deus de Abraão e nada do Deus segundo Jesus, mas eles sabiam do espírito do Evangelho, da prática do amor em justiça. E era por isso que se orientavam nos seus corações, nas suas vidas mais simples e mais singelas. É isso exatamente que Paulo está dizendo em Romanos 2, do verso 12 ao verso 16, embora os teólogos reformados não queiram aceitar isso de jeito nenhum, façam uma ginga de doido para concluir de um outro modo, mas saiba, basta ler em português, e quem sabe grego, pode ler em grego também, e é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, porque Paulo diz, olha, o paganismo pervertido, capítulo 1, do verso 16 até o 32, está todo corrompido, segundo o exemplo de Roma. Mas vocês, judeus, que estavam ouvindo, lendo a mensagem dele, tinha um bando de judeus, a gente vê lá em Romanos 16 qual era o público, dentre eles judeus, não fiquem assim, se sentindo superiores, não, porque vocês são muito hipócritas. Aí o pau canta em cima dos judeus. Aí eles ficam assim, olhando uns para os outros, os romanos e os judeus, naquele ambiente. Aí Paulo diz, olha, melhor é ter um coração humilde, porque Deus se revela a quem quer. E mesmo aqueles que nunca ouviram nada, vai haver o dia em que os segredos dos corações vão ser abertos, e nesse dia vocês vão ficar chocados. Ele diz a mesma coisa, escrevendo aos Coríntios, uma expressão linda, no dia em que os segredos dos corações sejam abertos. Aí a gente vai ver quanta gente estava sob as asas de Cristo. As asas de Cristo. Não sabiam o nome de Jesus, mas estavam sob as asas de Cristo, porque o Cristo é eterno. Jesus nasceu há 2000 anos e Jesus é o Cristo encarnado. Mas o Cristo precede a Jesus. O Cristo é o Cordeiro. É aquele em quem tudo foi criado. E Jesus é aquele em quem tudo foi criado, não porque Jesus não seja um ente histórico. Ele é o ente histórico que tem 2000 anos. Agora, ele é a encarnação do Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Não tem princípio de dias e nem fim de existência. Como diz Miqueias, no capítulo 5, versos 1 e 2, quando ele afirma que aquele que viria, o guia, que nasceria em Belém, da tribo de Judá, da descendência de Davi, que ele diz que é o meu ungido, meu enviado. Aí outra vez se diz que não tem princípio de dias, não tem fim de existência, cujos dias são desde a eternidade.
Ele está falando do Cristo antes de Jesus e agora do Cristo que se encarnou em Jesus. E Jesus é a manifestação do Cristo eterno para nós, para quem sabe. E aquele que não sabe, no dia que souber, mesmo que seja sem a interferência de nenhum mensageiro humano, saberá por revelação de Deus. E saberá também, quando abrir os olhos para a eternidade, ouvirá Jesus dizer: vem, bendito de meu Pai. O que Jesus implicitamente também declarou em Mateus 25, quando afirmou que aqueles que iriam ser chamados, que iam ficar à direita, seriam aqueles que tinham dado de comer, beber, tinham vestido, tinham estado com ele em todas as circunstâncias. E aí aquele grupo vai dizer: mas nós não, a gente nem soube de ti, a gente nem te conhecia, a gente não estava pensando em ti quando a gente fez o que a gente fez. Quando a gente socorreu os pobres, necessitados, aflitos, sedentos, famintos. A gente não estava. Jesus disse: mas vocês estavam fazendo isso a mim o fizestes. Entrem, benditos do meu Pai. Essa é a ordem de Melquisedeque. Isso daria um calhamaço desse tamanho, que eu já deveria ter escrito, mas até o dia de hoje eu só tenho falado a respeito. Mas a ordem de Melquisedeque é infinitamente superior ao fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque diz que tem brecha, mas você tem que ir lá e entrar. E se você não pregar, ninguém encontra a graça de salvação ali. Já a ordem de Melquisedeque diz que não depende de eu ir ou eu não ir. Eu devo ir por alegria, por amor. Pastoreia os meus cordeirinhos. Foi o que Jesus me disse: é meu privilégio ser um anjo dessa anunciação, ser um mensageiro dessa anunciação. Agora, Deus não está condicionado a mim. O Espírito Santo não está condicionado a mim, nem à igreja, nem aquilo que você chama de igreja, em lugar nenhum. Do contrário, cara, estava tudo perdido, porque os cristãos não sabem o que é o Evangelho, imagina só. E os cristãos são 1 bilhão de pessoas na Terra, 1 bilhão que não sabe o que é o Evangelho, que precisa ser evangelizado, que são os mais duros de coração. Agora imagina chinês, indiano, gente de todos os tipos e tribos e ritos e islâmicos, e gente animista, e gente nas ilhas solitárias e povos não alcançados, ou gente que mesmo alcançada tem Coca-Cola, mas não quer Jesus, porque o Jesus é a cara da igreja, e a igreja eles não querem porque para eles aquilo é o diabo opressivo. Então, não associem a graça de Deus à manifestação do que vocês chamam de igreja, porque isso é blasfemo, é limitante, é herético, diminui a liberdade de Deus de ser Deus, e ninguém consegue fazer isso. Ninguém fará, graças a Deus. Você pode me chamar de herege, mas eu sei que eu estou falando a verdade em Cristo. E não estou mentindo a nenhum de vocês. Não estou mentindo às gerações sobre as quais eu venho ministrando essa palavra assim como. Então, Braulio, como diz o povo da minha segunda terra, Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. É outra coisa, exatamente. São várias coisas, mas uma coisa, cada coisa é uma coisa, não é isso? Uma coisa, é isso mesmo.